Deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui. Estou com o porta-voz do Rego Barros aqui. Nós fizemos a operação GLO da Operação Brasil Verde. A nossa missão foi dada na sexta-feira à noite. As primeiras adesões dos governadores começaram a chegar no sábado para a operação de garantia da lei da ordem. Nós chamamos de operação de GLO ambiental. Rapidamente, as Forças Armadas, integradas por outros órgãos, com esse amparo jurídico, que é importante, é muito importante, se mobilizaram muito rápido, com várias ações no sábado, no domingo e hoje, e foi apresentado para o presidente da República e vários ministérios a situação atual da área. Nós dividimos, através do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em 2 comandos conjuntos. O Comando Conjunto do Norte, que é o general Paulo Sérgio, junto com o almirante e o brigadeiro, que integram o subordinado aqui ou com ligação com a gente, e o Comando Militar da Amazônia com o general Nardi à frente. Então são 2 comandos operacionais que integram e coordenam todas as ações na área, em coordenação com o Ministério da Defesa aqui. O que eu tenho a dizer para os senhores da imprensa é que tem se alardeado um pouco, a situação está fora de controle. Não está mesmo. Não está mesmo. Já tivemos picos de queimadas em outros anos muito maiores ou maiores do que esse ano aqui. E pela primeira vez foi empregado numa rapidez muito boa, que eu fico orgulhoso das nossas Forças Armadas e dos outros órgãos. Demos uma resposta rápida. E a situação, é lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem. Nós temos aqui o Comando Militar da Amazônia, que envolve o Comando Conjunto do Estado do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Em princípio, até a meteorologia ajudou, porque na parte da Amazônia Oeste, ali já está, ontem e hoje, precipitação de chuvas. Isso ajuda bastante. Fora isso, estão sendo localizados os focos de incêndio, estão diminuindo. O estado do Amazonas está uma situação boa, né? Roraima também, o Acre, Rondônia preocupava um pouquinho mais, mas tem arrefecido pela nossa atuação. Nós temos disponível já ali, os dados estão na cabeça do briefing agora, não são precisos, mas em torno de... Nós já temos no Comando Militar da Amazônia, ali na região de Porto Velho, mais de 1.000 integrantes das Forças Armadas atuando como se brigadistas fossem, né? E estamos treinando esse pessoal. Nós temos ali 151 viaturas e 15 aeronaves já, isso aí, e 1.000 homens disponíveis e combatendo as queimadas, os ilícitos. Isso no Comando Militar da Amazônia, esse comando conjunto, e agora no Comando Militar do Norte, com sede em Belém, que integra os estados do Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Os governadores estão afinados, estão ajudando, estão em cooperação. O Amapá numa situação relativamente boa, Maranhão também, norte do Tocantins também. Preocupa um pouco o estado do Pará, mas o comandante conjunto, o general Paulo Sérgio, com os outros entregando as Forças Armadas, e o governador ajudando muito. Nós estamos enfrentando o problema nessa área, né? Nós estamos ali com 2.000 homens já à disposição, estamos formando 700 soldados brigadistas de combate a incêndio no Comando Militar do Norte, ali, né? E vamos chegar ao número de 1.500 viaturas, aeronaves, enfim, tá andando. Ajuda internacional. Nos interessante agora as ajudas em termos de meios disponíveis. E ela é bem-vinda. Nós temos aí o Chile, que ofereceu 4 aeronaves com capacidade de dispersão de água, né, com mais 30 brigadistas especializados nisso. 30, né? E 4 aeronaves, 4 com capacidade muito boa, aumenta muito com o combate nós temos o Equador, que se ofereceu um avião e mais 30 especialistas também, mesmo número do Chile. Nós temos ainda, sem quantificar, a oferta de ajuda de Israel e do americano, dos Estados Unidos. Essa ajuda de logística, de material, de meios é importante, soma, né? Então é isso que eu tenho de passar para os senhores. Não está quantificado a ajuda, se botaram à disposição.
Né? Os meios que eu falei firmados são mais aqui do Chile, que eu já falei aqui, do Chile e do Equador. Ministro, duas dúvidas. O senhor, duas dúvidas. O número de homens total e uma outra questão. O senhor falou que em outros anos o número a queimada foi maior do que esse ano. Vocês já têm dados para quantificar essa questão? Eu estou repetindo os dados que vocês têm veiculado isso. Vocês que têm veiculado. Né? Perde informações do INPE desde 97 até agora. Teve picos maiores do que agora aqui. Agora, um GLO ambiental com a rapidez que nós estamos tendo foi só agora. Só agora. Número de homens. Na Amazônia, as Forças Armadas, na Amazônia é legal, nós temos 43 mil militares. 43. Isso em tudo. Logística. Atualmente, agora, o Comando Militar da Amazônia, nós temos cerca de 1.000 homens já pronto lá e mais ou menos 1.500 a 1.700 no Comando Militar do Norte. Cada um tem 4 estados. Então, são ações efetivas. A situação, repito, não está fora de controle. A situação está sob controle. É difícil? É. Mas nós estamos em cima. Rego Barros, alguma coisa? Ministro. Não, é permanente nosso lá. Né? Vocês verem aqui, né? As Forças Armadas têm uma preocupação em relação à Amazônia. Nós passamos em pouco tempo, o Exército, por exemplo, passou de pouco tempo, em 8 anos, do efetivo de 8 mil homens para 25 mil homens. Somado da Marinha Aeronáutica, são 43 mil homens, sem aumentar o efetivo. Tirando meios do Sul, efetivo do Sul, do Sudeste, e mandando para a Amazônia. Essa é a prioridade das Forças Armadas em relação à Amazônia, que a Amazônia é nossa. Ministro, em relação aos focos de incêndio... Hein? Ministro, em relação aos focos de incêndio, o governo tem um levantamento do quanto que essas chamas já arrefeceram? O senhor falou que a situação está sob controle. E quais são os pontos mais críticos? Os satélites nossos, satélites óticos, nós estamos usando o CIPAM, o CIVAM, Sistema de Proteção da Amazônia, Sistema de Vigilância da Amazônia, outros meios, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O problema é que o foco de incêndio, esses radares, uma fogueira, eles percebem o calor, eles contam como foco. E às vezes não é um foco. Né? O problema é que tem diminuído desde sexta-feira até agora, ajudado pela meteorologia um pouco, mas tem diminuído. Eu repito, a situação está sob controle e estamos combatendo isso por ordem. É uma GLO ambiental. Pessoal, obrigado. Ministro, uma pergunta aqui, ministro. Ministro. Não, gente, é um microfone. Não, o único estado que ainda não chegou, mas virá reunião amanhã às 10 horas, nós temos uma reunião com todos os governadores da Amazônia Legal no Palácio. Né, isso aí amanhã, virão todos eles, segundo informações, não sei se o porta-voz tem isso aí, mas o único estado que ainda não enviou oficialmente, salvo melhor juízo, que pode ter chegado à noite, foi o Maranhão, tá? Ministro. São isso. Ministro, o presidente da França anunciou que os países do G7 estão dispostos a doar 20 milhões de euros. Foram discutidos na reunião, se o governo vai aceitar? Não, esse é assunto que está sendo tratado pelo MRE, que tem o representante como convidado na reunião do G7. Agora, o discurso em vez de crítica, o discurso está em ajudar. Mudou o perfil um pouco. Né? Pessoal, muito obrigado. O governo está disposto a receber esse dinheiro? O presidente não vai sobrevoar. Pode ser que vá. Pessoal, só vou aproveitar as palavras do nosso ministro e complementar a ideia do presidente, que é inicialmente, e ele falou claramente ao trabalho do Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, então um pool de ministérios que estão a considerar, e mais do que a considerar, estão trabalhando efetivamente desde sábado para debelar esta crise. Como disse o nosso ministro da Defesa, não há estado de descontrole em hipótese alguma. Lembrei-me há pouco, foi citado o estado de Rondônia. Hoje à noite apenas 2 focos de incêndio serão considerados. Então vocês têm que observar que há um declínio substancial do número de focos. Nós torcemos para que os aspectos meteorológicos sejam favoráveis. Há uma possibilidade da semana que vem o retorno de uma sequia, de uma secura maior. Então nós estamos prontos por
cerca de um mês e, se necessário for, por mais ainda, com todo esse efetivo. É importante, sim, destacar que é um trabalho interagência, onde não apenas as Forças Armadas estão disponibilizadas e atuando no terreno. Nós temos recursos humanos de vários órgãos que estão trabalhando efetivamente para suplantar essa crise. O número exato? Da Amazônia Legal, com exceção do estado do Maranhão, como disse o nosso ministro da Defesa, que talvez até já tenha requisitado, mas nós não temos conhecimento. Porta-voz. Vamos aqui, por favor. Porta-voz, 2 dúvidas, por favor. Em termos de ajuda internacional, apesar das ofertas, efetivamente algum país já começou a operar nessa questão? E a minha segunda pergunta é o presidente... Com relação à sua primeira pergunta, Brigadeiro Botelho, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, reportou ao senhor presidente que o Equador e o Chile já se colocaram à disposição, inclusive com meios. Eles estão identificando qual é a capacidade desse meio para melhor distribuí-lo na região. Os outros países nós não temos efetivamente o que avançar como informação para vocês no momento. Perfeito, obrigado. E a segunda pergunta é: o presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que vai se impor em algum momento a discussão sobre o que ele classificou como Estatuto Internacional da Amazônia. Qual que é a posição do governo em relação a isso? Não há discussão com relação à soberania do país. Outra pergunta. Bom, sobre essa ajuda do Chile e do Equador, que já tem inclusive números, né? Teria uma previsão de quando estariam disponíveis? Eu tenho uma outra pergunta também. A previsão do presidente, ou de ministros, ou uma equipe do governo federal se deslocar até alguma região afetada para ver de perto ali a situação? O planejamento, inclusive, de reestruturação da agenda do senhor presidente está sendo realizado. Há uma possibilidade, e eu não quero avançá-la, mas a partir da metade da semana é possível que nós tenhamos essa equipe lá em loco para verificar a evolução positiva dos trabalhos desencadeados. É possível que com o presidente, mas nós não temos ainda a confirmação. Porta-voz, boa noite. Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Vocês falaram que está sob controle, mas não passaram números de focos. Vocês têm como passar esses números para a gente? Eu posso solicitar ao Estado-Maior Conjunto, por meio do seu centro de operações, que apresentem para vocês. Mas claramente esses números foram tratados nessa reunião? As fotografias, as tomadas de visão que nós temos são bastante favoráveis nesse sentido. Mas são fotografias ou dados? São fotografias que, por óbvio, a fotografia dela nós tiramos os dados. Tá? Eu vou pedir para que eles avancem para vocês. Porta-voz. Última pergunta. É Jussara, do Jornal Globo. Porta-voz, eu preciso insistir na questão dessa oferta feita hoje pelos países do G20. O governo brasileiro vai aceitar esse valor? Mas você está fazendo a mesma pergunta que já foi feita. O Ministério das Relações Exteriores vão trabalhar essas ofertas quando elas se concretizarem, se vierem a se concretizar. Só repetindo um pouco dessa questão do Macron, o governo vê como uma afronta essa possibilidade, o presidente francês falar em criar um status internacional da Amazônia? Sobre a Amazônia brasileira, fala o Brasil, as suas Forças Armadas, e mais do que o Brasil e as Forças Armadas, a sociedade, que são as Forças Armadas não fardadas. Paz e bem. Obrigado. Mantém o briefing ou já foi? Então volta aqui, temos mais perguntas.